Bom, muito boa tarde. Estamos aqui hoje no dia 10 de dezembro de 2022, apresentando a palestra e mesa redonda com Daniela Nami e Thiago Fernandes. Parte conteúdo do projeto Resistência Artística, de realização da WN Recursos, apoio da Fundação Romeu Junqueira Botelho, patrocínio da Energisa, do Governo do Estado do Rio de Janeiro, através da Lei Estadual de Incentivo à Cultura, da Secretaria Estadual de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro. Então, primeiramente, muito obrigado pela participação, Daniela e Thiago. Obrigado pela disponibilidade, pelo carinho que tiveram conosco de estar aqui. Mário Macena, também nosso curador presente hoje. E assim, passaria a palavra para a Maria Fernanda, que vai mediar aqui a apresentação. Boa tarde. Queria cumprimentar a todos e apresentar, então, essa palestra de hoje, que faz parte do projeto Resistência, um projeto de retomada, né, do espaço Usina Cultural Energisa, um espaço que trouxe, durante o ano de 2022, 3 exposições, muitas oficinas de arte e educação. E esse projeto, essa palestra de hoje, né, esse papo que a gente vai ter aqui, Arte e Cidade do Moderno ao Contemporâneo, ela faz parte desse projeto da exposição URB, né? A gente está tratando aqui do tema justamente da arte urbana, e a gente está linkando essa palestra, né? Ela está fazendo parte, está incluída dentro desse projeto por conta dessa ponte do modernismo, né? A gente está celebrando esse ano essa ponte entre 1922 e 2022. Então, queria apresentar a Daniela. Daniela é crítica e curadora de arte, mestre em História e Crítica de Arte, doutora em Comunicação pela UFRJ. Curadora-geral da plataforma curatorial Caju, que realiza exposições, eventos e projetos editoriais de conteúdo em arte, mídia e educação. Colunista de arte da Veja Rio, atua como curador independente desde 2004. Também estou apresentando aqui o Thiago, historiador de arte, crítico, designer, gráfico e professor substituto na Escola de Belas Artes da Universidade Federal do Rio de Janeiro. É doutorando e mestre pelo Programa de Pós-Graduação em Artes Visuais da UFRJ, na linha de pesquisa História da Crítica e da Arte. Trabalhou em espaços como o Museu da Arte Rio, Centro Cultural Fábrica e Ateliê Sanitário. Então, queria agradecer a presença de vocês, agradecer e pedir para que vocês então tomem a palavra e fiquem à vontade para um ótimo papo aí. Obrigado. Então, vamos lá. Então, estou muito feliz de estar aqui em Friburgo com todos vocês. O Thiago também é curador associado da Caju. A gente tem dado muitos cursos juntos e separados sobre as vanguardas históricas do chamado Ocidente, né? Tudo é uma invenção, e as vanguardas brasileiras e latino-americanas, não só na Caju, mas também na nossa atuação como professores universitários e professores de cursos livres. E todo o esforço que a gente fez aqui foi tentar trazer esse assunto para um diálogo com a URB, com a exposição que está em cartaz aqui nesse evento tão bacana. E tão, assim, ligado com a cidade, por estar numa praça tão importante de Friburgo, né? E nosso ponto de partida, então, sabendo que a exposição estava muito apoiada no grafite, foi não falar de grafite. Foi deixar que a exposição falasse de grafite e a gente tentar trazer outras relações da arte com a cidade, outras modalidades, ramificações de arte urbana. E quando a gente foi pensar o modernismo, a gente também quis tentar demonstrar que o modernismo brasileiro, na verdade, deveria sempre ser abordado no plural. São modernismos. Nós geralmente falamos da Semana de 22, que sequer é o primeiro movimento moderno do Brasil. A gente vai tentar convencer todo mundo que está ouvindo sobre isso, tomara que vocês saiam convencidos aqui da conversa. E a gente sequer vai falar muito da Semana de 22, embora a gente vá falar de um artista paulista muito importante para esse tema de arte e cidade, que é o Flávio de Carvalho. Então, vamos começar bem antes de 22, mas vamos chegar no contemporâneo, prometemos. Então, o corpo e a cidade na arte moderna, essa é uma imagem
do Morro do Castelo e da Rua 1º de Março, vista do Convento do Carmo, da Igreja do Carmo e do Convento do Carmo, no centro do Rio de Janeiro. Antes de falar, eu vou passar para a próxima imagem. Aqui é o desmonte do Morro do Castelo e suas ruínas. Muita gente não sabe exatamente, fala assim, a derrubada do Morro do Castelo, né? Foram usados alguns explosivos na primeira etapa, né, do desmonte, mas a grande parte do desaparecimento do Morro do Castelo foi feito na base de jato d'água, né? Então, essas fotos históricas aí feitas pelo Gutierrez e pelo Guilherme Santos. Isso, aliás, é um outro curso que um dia eu quero dar, né? A diferença entre um fotógrafo oficial, que sempre olha a imagem meio do lugar oficial, né? O Gutierrez, o Malta vão trabalhar para a prefeitura, e a diferença do Guilherme Santos, que vai se encarar, que era independente, andava literalmente com a câmera na cabeça, às vezes, que vai se encarapitar em tudo quanto é lugar para fazer imagens bem diferentes dos acontecimentos. Mas isso não é nosso assunto, só uma nota de rodapé. A gente acha, né, e a gente tem afirmado em muitos cursos, né, Tiago, que um dos marcos mais contundentes do modernismo brasileiro começa no Rio de Janeiro, com 2 gestos muito violentos na própria cidade, que são o desmonte do Morro do Castelo, que começa no início do século XX, nas reformas do prefeito Pereira Passos, mas só vai ser concluído por volta de 1922, quer dizer, está sendo concluído em 1922, há 100 anos, aproximadamente, e cuja terra ainda serviu para criar o Aterro do Flamengo, quer dizer, é um processo que a cidade vivencia por décadas. E o segundo gesto muito contundente na cidade é a abertura da Avenida Central pelo prefeito Pereira Passos. Esses são os gestos oficiais do desaparecimento de uma tentativa, né, de apagar uma metrópole colonial e criar uma cidade moderna que, na Avenida Central, vocês veem o Morro do Castelo ali do lado já começando a ser debelado, né, à esquerda. Esse é um gesto do poder público, né, de tentar maquiar, reformar, expulsar os cortiços, onde estão os descendentes da diáspora africana, ex-escravizados, filhos de ex-escravizados já nascidos libertos, são expulsos para os morros, né, para o Morro da Favela e para outros morros, para o Morro do Pinto, que é um morro do centro muito ocupado também nesse período. Então, esse é um gesto moderno que, como todo modernismo, é muito violento e feito pelo poder público. E existe aqui também parte desse processo aí de arrumação, digamos assim, da cidade. Existe também o prolongamento do Canal do Mangue na Cidade Nova. E na Cidade Nova está o outro lado do nosso modernismo carioca, na Cidade Nova e no litoral, né? A Cidade Nova, a gente às vezes repete os nomes, né, e a gente não pensa sobre eles. A Cidade Nova era, de fato, um lugar inventado ainda no Império, no Segundo Reinado, para abrigar aqueles moradores que não cabiam na Cidade Velha. Os ex-escravizados, os ciganos, os judeus, os mascates árabes, todo mundo ia para a Cidade Nova, porque na Cidade Velha, no Largo do Paço, no Catumbi, que era nobre, em São Cristóvão, não tinha lugar para os habitantes da Cidade Nova. E na Cidade Nova, nos quintais da Cidade Nova, das quitandeiras, das mães de santo da Cidade Nova, vai nascer um ritmo novo, com muita influência da Bahia e dessas mães e tias de santo que vêm da Bahia, que é o samba carioca, que para a gente é o samba mesmo.
o samba como a gente entende na MPB, né? Tanto que o samba da Bahia a gente chama de samba de roda, né? O samba, como a MPB vai incorporar, nasce no Rio de Janeiro nesse momento. E as primeiras gravações de samba, que acontecem no fim da década de 10, para a gente, são, junto com a Revolta da Chibata, que acontece em 1910, o marinheiro João Cândido e seus companheiros dizendo: não aceitamos mais o açoite, não aceitamos mais carne podre, não aceitamos mais subordinação e vamos bombardear a cidade do Rio de Janeiro. E bombardeiam. E bombardeiam. Quem está no Rio de Janeiro em 1910 e faz uma crônica belíssima, quem puder depois pesquisa, sobre a madrugada de ataque da Revolta da Chibata, é Oswald de Andrade, que em 1910 nota que a bandeira do Minas Gerais é vermelha, lembra do encouraçado Potemkin na Rússia e termina assim: a aurora revolucionária. Não seria toda aurora uma revolução? Então o próprio Oswald entende que aquele rebelde, aquele marinheiro negro está fazendo uma coisa nova. Então a gente junta aí esses dois movimentos, um movimento branco, oficial, do poder público, que transforma a cidade colonial, tenta transformar a cidade colonial numa cidade parisiense, numa cidade moderna. E, de um outro lado, os habitantes que não cabem nessa cidade oficial, que estão na cidade nova, se rebelam e dizem que também querem ter voz, querem ter canto e não querem mais ser açoitados, né? Aí a gente vai dar um pulo para o modernismo de origem carioca, digamos assim, mas nas suas manifestações em Minas. E aí o Tiago vai assumir aí um pouquinho. Então, a gente pode dizer que a arte moderna, ela costuma estabelecer uma relação com a cidade, né? A gente pode pensar, por exemplo, no de Cavalcante pintando o Carnaval, a Tarsila pintando o Carnaval em Madureira, mas para além dessa ilustração do cotidiano urbano, que a gente vê desde o século XIX, a gente tem a própria inserção da arte nesse espaço urbano, que chega aqui via muralismo, né? Um dos maiores expoentes aqui seria o Paulo Werneck, que é um muralista carioca, que vive esse momento do apogeu do muralismo no mundo inteiro, praticamente, né? A gente tem como maior referência, nessa época, ali nos anos 30, 20, o muralismo mexicano, e o Paulo Werneck, ele traz ele, assim como o Portinari, né, nesse momento, também vai pintar murais, mas o Paulo Werneck, ele leva o muralismo para um outro lugar aqui no Brasil, sendo um carioca, que é um muralismo com essas pedrinhas, com esses mosaicos, né? Entendendo uma especificidade do Rio de Janeiro, com a praia, com a umidade, que é uma questão de conservação e durabilidade dessas obras. Então, ele começa fazendo mosaicos, a princípio, figurativos, mas aí vem a chave, aí vem a novidade, que é o momento em que ele introduz a abstração na arte pública brasileira, que é quando ele faz os murais externos da Igreja da Pampulha. Então, com isso, a gente tem na Igrejinha da Pampulha tanto os murais abstratos do Paulo Werneck, como os murais figurativos do Portinari, com algumas narrativas sobre São Francisco. A igreja é de São Francisco. Exatamente. Aqui, só para trazer um outro exemplo, né, do Paulo Werneck, também nos anos 40, no edifício do Banco Boa Vista, que fica na Avenida Presidente Vargas, em frente à Candelária, né, que também é uma proposta do Paulo Werneck de uma arte pública abstrata. É muito influenciado por esses movimentos estrangeiros, europeus, por vezes com linhas mais orgânicas, por vezes com linhas mais geométricas, né? O Paulo tem diversas fases na obra dele, mas
A gente traz ele aqui para trazer essa introdução, né, de uma arte pública, num contexto urbano, mas que foge de uma figuração, foge da ideia de monumento público, celebrativo, e traz uma linguagem moderna com muita influência estrangeira. Nosso próximo ponto, você vê que esses primeiros passos, antes da gente chegar no contemporâneo, né, a gente dividiu essa conversa em 3 pontos. Esses antecessores, que a gente está fazendo uma espécie de caleidoscópio. Depois a gente vai falar do período dos anos 60 e da ditadura militar brasileira, que é muito proeminente em performances e ocupações do espaço público, justamente porque os espaços institucionais estavam fechados e censurados, né? Então, a rua era a possibilidade da fresta. E, por fim, vamos chegar em algumas obras de arte importantes, né, de arte urbana contemporâneas, dos anos 80 para cá. O personagem que a gente traz nesse outro ponto aqui do caleidoscópio... Um ponto fora da curva. Um ponto fora da curva, literalmente, em São Paulo, é o Flávio de Carvalho. Flávio, que foi parceiro de grandes pioneiros da luta antimanicomial na colônia do Juqueri, né, em São Paulo, era atuante na luta antimanicomial, quando ninguém nem falava disso. Em São Paulo existem ensaios belíssimos, fotográficos, que ele fez na colônia, no início ainda do período do chamado modernismo paulista. Mas o que a gente traz aqui são as propostas dele de performance e experiências na rua. A primeira delas, a experiência número 2, vou falar dessa, depois deixar o Tiago falar do traje tropical. A experiência número 2, que ele escreve um livro, existe disponível esse texto em livro, publicado no Brasil, inclusive, edição em circulação, tá? Não sei, não lembro a editora, mas está por aí, a gente acha, que ele propõe uma ação bem simples. No meio de uma procissão, que tinha data e hora para sair, uma procissão real, católica. De Corpus Christi. De Corpus Christi, quer dizer, uma procissão soturna, né, uma procissão de luto do corpo de Cristo. Ele usa um chapéu, o que para uma procissão, sobretudo nos anos 30, era bastante fora da conduta, digamos assim, e anda na contramão da procissão. Enquanto a procissão está caminhando, ele simplesmente põe um chapéu, se eu não me engano era um chapéu verde, e ele sai na contramão atravessou a rua atrapalhando o tráfego, como diria Chico Buarque. E acho que você pode pegar daí, Tiaguito, e falar um pouco do traje, um pouco da experiência número 2 mesmo e do traje tropical. Ele chama a experiência número 2 de uma... Está até escrito aqui, né? Uma psicologia das multidões, que ele tenta pensar a partir desse ato dele herege, profano, profanador, de ir na contramão de uma procissão de Corpus Christi vestindo um chapéu. Não existe nenhuma imagem sobre isso, infelizmente, mas existe o relato dele em livro e existe a prova de que isso não é uma ficção criada pelo Flávio, que é uma nota no jornal, que conta esse ato herege. Né? Nos anos 70, um artista já contemporâneo brasileiro, não deliberadamente, recupera um pouco desse gesto do Flávio, que é o Cildo Meirelles. O Cildo tem um trabalho chamado Sal Sem Carne, que é um disco, é um trabalho sonoro. Enfim, a história é um pouquinho longa, mas eu vou resumir bastante. O pai do Cildo era indianista, e ele foi o primeiro indianista, hoje em dia não se fala mais esse nome, né? Indigenista, trabalhava na FUNAI, da época, que tinha até um outro nome, Departamento Nacional do Índio, e ele foi o primeiro pesquisador e trabalhador desses setores de contato com as populações indígenas, que conseguiu criminalizar um massacre, que foi o massacre dos índios Craô, ainda nos anos 50. Ele conseguiu prender os mandantes e os assassinos, quer dizer, o processo prendeu,
a partir da denúncia dele, que também se chamava Cildo Meirelles, mas a família ficou numa situação financeira horrível e foram, 10 anos de uma situação financeira muito difícil para a família, até que 20 anos depois, já um artista muito jovem, mas muito conhecido, em 1970 o Cildo volta para essa terra natal da família dele, visita os Craôs e visita uma procissão também, possivelmente dos descendentes daqueles matadores. E no meio da exposição, com um gravador, ele pergunta assim: você já viu um índio? Você sabe o que é um índio? E as pessoas perguntam, respondem coisas. E há um negócio em 8 canais, né? Tem cantos de Craôs, falas dos índios Craôs contando o massacre e a cantilena da procissão. Então, o Cildo também entra, simbolicamente, na contramão da procissão, né? E fala coisas. Não chega a ser uma performance urbana, mas é um trabalho apoiado numa manifestação da cidade. Vai lá. Tinha que falar de Cildão, tinha que falar. E essa é a experiência número 3 que o Flávio faz, também em São Paulo, nos anos 50, New Look, né, seria um título alternativo para essa ação, onde ele desenvolve um traje que seria, pode até passar, segundo ele, o traje mais apropriado para um homem que vive e trabalha nos trópicos. Seria um look tropical, de trabalho, muito confortável, né? Uma saia, uma blusa mais folgada, perfeito. Mas ele novamente foi perseguido, foi linchado. Imagina, nos anos 50 isso acontecendo, né? Se em 2022, né, um homem de saia já causa um incômodo, imagina isso em 55, como ele foi recebido. Acho que tem mais uma imagem. Essa imagem mostra ele fugindo dessa multidão, né? Mais uma vez, ele exercendo isso que ele chama de psicologia das multidões. A meta era ver, de fato, a reação das pessoas. O traje é o de menos. O que ele queria era provocar, de fato, Exatamente. A reação. Né? Como as pessoas agem em conjunto, né, se voltando contra um corpo estranho, um corpo que não se conforma àquele lugar. E é interessante pontuar, né, que as ações do... Pode passar. As ações do Flávio são tidas como ações um tanto perdidas na história da arte brasileira, porque ele não se encaixa bem naquele modernismo dos anos 30, 50, porque ele está fazendo performance. Performance é uma coisa que a gente vai discutir nos anos 60, sei lá. Então, peraí, o que ele está fazendo? É um cara pioneiro, né, da performance. Mas, por outro lado, tem uma relação que o Flávio estabelece com os dadaístas e com os surrealistas, que já faziam isso ali nos anos 20. Né? Os dadaístas, por exemplo, promoviam passeios dadá, que eram passeios para lugares aleatórios, como uma catedral, né? Uma igreja, que foi na imagem anterior. E aqui tem um cartaz, um panfleto de divulgação de um desses passeios, uma excursão dadá, que, traduzindo para os dias de hoje, seria um rolezinho. Então é isso, né? Se a gente pensa, por exemplo, no Duchamp também, no Descendo a Escada, enfim, artistas desse período, da surrealismo, que muitas vezes se confundem, né? O caso do Duchamp, né? Ele vai ser amigo de todas. O Flávio está muito afinado com esse movimento, né? Esse movimento que tem, num certo caos, numa ideia de acaso, um aliado muito grande, e também na reação, na participação do outro, né, nesse embate com a alteridade, um ponto muito importante. E aí, nos anos 60, isso vai ser, digamos assim, quase que uma espinha dorsal daquilo que a gente vai apresentar, né? Exatamente. Então, vamos lá. Então, a gente tem uma outra relação, né, aqui com o espaço público, que é estabelecido nesse exemplo do Franz Weismann,
que é um artista que tem ali começa a sua atuação, se não me engano, nos anos 50. Grupo Frente, 1954. No Rio de Janeiro. Essa é uma obra dos anos 90, mas a gente traz ela para pensar a inserção aqui do neoconcretismo, que é um movimento que começa a surgir um pouco antes da ditadura militar, mas a inserção dessas obras que exigem abstratas, geométricas, mas que exigem uma participação do corpo, né? Entendendo que o corpo ele ativa a obra. Isso é um dado constante em praticamente todo o neoconcretismo, essa relação ativa que a obra exige do corpo, entendendo que o espectador não deve ser um sujeito passivo diante da obra, mas vai ser esse que penetra, que sobe, que manipula, que toca, contorna, entendendo que esse vazio não é um vazio. Isso é preenchido pelo olhar. Conforme você se desloca, a percepção... Aqui a gente tem um ponto de vista. Ali a forma muda completamente. Então, conforme você se desloca ao redor dessa escultura, ela se movimenta, ela vira outra escultura. O próprio Weismann, né, que era austríaco, chegou aqui, também é uma história Forrest Gump maravilhosa, dormiu em praça de rua. Ele e o Kreisberg até se estabelecerem, né, fugidos da guerra, né, ambos. O Weismann ele chamava esse vazio, de um jeito que eu considero até muito oriental, muito japonês, né, de vazio ativo. É um vazio que está cheio de ar. Sabe a música do Gilberto Gil também? Um copo vazio que está sempre cheio de ar e o ar vazio ocupa o lugar do vinho. É isso, o vinho é a imaginação da gente. É como a gente vê esse vazio, às vezes, vibrar de tão cheio de ar que ele está, quando a gente percorre com o olhar, e ele vai fazendo essa forma se mexer, né, se dobrar, né? E como uma arte abstrata que não tem um gabarito, quer dizer, não é uma figura representando alguma coisa, consegue, de alguma maneira, ser acolhedora, né? Está à disposição de um público e se abrir para ele, e como a arte pode ser acolhimento, né? Para diversos usos, inclusive, né? Quer falar? Posso falar? Tem o Cildo depois? Nem, não. Tá. Não sei se vocês já foram em Inhotim. Essa obra está em Inhotim. Mas o projeto original era para um espaço público, era para pontuar isso. Enfim, o Inhotim é um parque, mas você precisa pagar para entrar. O Hélio previu isso para o espaço público. E é interessante, em Inhotim, a gente não trouxe a imagem do Cildo, porque senão a gente só fica falando do Cildo. É muito difícil não falar do Cildo, né? Senão a gente só traria o Cildo, só falaria do Cildo, porque a gente ama o Cildo. Mas, enfim, em Inhotim tem esse Magic Square do Hélio de Sica, né? Essa praça mágica, que também é um quadrado mágico, né? Square tem esses dois sentidos, que convida, vocês veem que o chãozinho é de brita, de pedrinha, então ele te obriga a andar um pouquinho mais devagar. E aí você percorre essa parede amarela furada. Eu já fui em Inhotim algumas vezes, eu procuro passar no Magic Square sempre no início e no fim. Eu passo 2 vezes, porque você aí tem certeza do que o Hélio propôs. Porque como a luz mudou completamente, o sol já mudou de lugar, você vê uma outra obra. Uma hora o sol está passando por esse azul tinge essa parede branca de azul e vai modificar o vermelho, que é transformado em roxo, e vai fazer o verde em cima do amarelo, e aí na outra hora o sol entra pelo lado do amarelo, que aí projeta a sombra dos quadradinhos na outra parede, a tela, por sua vez, tinge a parede vermelha, e aí você vai vendo esses truques óticos. Um acontecimento de cor, uma pintura no espaço. E nesse mesmo parque, alguém já foi? Tem um labirinto do Cildo Meirelles, que é totalmente outra coisa. O Cildo já é um artista dos anos 70, mais do que dos anos 50 e 60, como o Hélio. O Hélio fica em atividade até o início da década de 80, mas ele é um artista muito novo, o caçulinha,
mas egresso desses movimentos construtivos, né? E o Cildo já um artista que leva em conta menos o olho, o corpo com o olho, mas ainda é o olho que manda na percepção do vazio ativo, na percepção dessas cores que se misturam. O Através é um labirinto que é todo aberto, porque ele é feito com catraca de banco, com papa-fila, com parede de metal que contém show, e no meio tem um novelo, digamos assim, feito de plástico. E você tem que chegar nesse novelo por essas paredes que não escondem ele, porque todas as paredes são vazadas, daí o nome Através, pisando em caco de vidro. E aí, assim, é uma obra também pública, que poderia estar instalada num espaço público, haveria um risco por causa do vidro, mas poderia. E ela convida você a perceber esse labirinto, não mais pelo olho. O olho está entregue para o olho, não tem mistério. A gente vê o novelo lá, ele é opaco e já entregou para o olho a obra tudo. A gente percorre o labirinto, o que quebra o labirinto é a audição e o tato, conforme o teu pé vai clique, 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 clique no vidro. Então, é o teu corpo, mais uma vez, e todos esses elementos do labirinto que nos levam à cidade, porque são elementos urbanos, né, de contenção urbana, arame farpado. Então, né? Hélio de Sica. Posso continuar? Então, ainda no Hélio, há um momento muito importante que... eu disse que a gente ia trazer o carnaval, que o Hélio é convidado por um outro artista do neoconcretismo brasileiro, que, por sua vez, é convidado pela Mangueira para trabalhar lá. O Hélio, em 1964, vai trabalhar no Barracão da Mangueira para o Carnaval de 1965, que todo mundo imagina que era uma coisa super vanguardista, mas era uma coisa super importante e nada vanguardista. Era um desfile bem tradicional do Júlio Matos sobre preto velho. E o Hélio, a convite do Amílcar de Castro, um escultor muito importante do neoconcretismo brasileiro, vai trabalhar no Barracão da Mangueira sem nenhuma função especial. Vai trabalhar como vários artistas cariocas vão trabalhar no Carnaval. De pintor, de escultor, de aderecista, para fazer um freelancer, ganhar um din-din para pagar os boletos, né? Na época não tinha boleto, mas para pagar os rolés, né? Os chopinhos na pizzaria Guanabara, por aí. Não sei também se já tinha pizzaria Guanabara, mas por aí, né? O seu chopinho no amarelinho e seus rolé com Lígia Pape pela cidade. Então, assim, Hélio conhece o Morro da Mangueira e começa a entender que o que ele já está imaginando de penetrável, de bole, de expansão da cor para a cidade, na Mangueira já existe, de alguma maneira, na relação do componente da escola de samba com a bandeira, com a fantasia. E então Hélio imagina o parangolé, que tem toda uma lógica de costura, de figurino de escola de samba, de costureira de escola de samba, e é uma pintura para vestir, mas mais do que para vestir, né? Uma pintura para dançar, para viver. Então, nessa foto, a gente vai ver vários integrantes importantes da Mangueira naquele momento, nos anos 70. Aqui no canto esquerdo, a gente tem Nininha Xoxoba, que foi porta-bandeira da escola, e, enfim, vivenciando o parangolé no Morro da Mangueira. E Hélio, nessa coisa do poder branco, né, e de um momento ou outro que os discursos afirmativos ainda não tinham nem a força mediana que tem hoje, porque precisam ter muito mais. Já se conquistou muita coisa, né, mas é preciso muito mais. Hélio, em 1965, convida a Mangueira para performar o parangolé Mangueira no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro, na exposição... Olha a Nininha aí. E aqui Nildo da Mangueira, que muita gente chama de Cildo,
é um problema aí que os pesquisadores ainda têm que resolver. A Nininha com parangolé mangueira, e o Nildo com o P4, que o Caetano também... Tem várias fotos do Caetano Veloso com esse parangolé. Aquele de passista, vou chegar lá. E aqui esse episódio que eu estou narrando agora. Em 1965 acontece a grande exposição Opinião 65, com Antônio Dias, Gershman, Vergara, Ana Maria Maiolino, no Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro. E o trabalho que o Hélio propõe é o parangolé mangueira, vivenciado pelos ritmistas e passistas da Estação Primeira, dentro do museu. E o museu barra a mangueira, alegando que poderia causar um dano a algumas obras. E o Hélio afirma que eles são racistas, pouca gente tem coragem de dizer isso, ainda mais gravando para as câmeras, mas o Hélio afirma que o Museu de Arte Moderna é racista e diz que, então, ele também não vai entrar. E a performance do parangolé mangueira acontece do lado de fora, nos pilotis e no aterro, com muitos dos convidados da exposição indo ver a mangueira do lado de fora. Afinal, era muito mais divertido, possivelmente, do que o que estava acontecendo lá dentro. Obras de arte maravilhosas, mas que poderiam ser vistas em outro dia. Não precisavam estar sendo vistas no dia da inauguração, que a direção do MAN... Nossa, estava querendo preservar desses selvagens. Muitas notas de ironia aí, né, gente? Estou sendo irônica, alô, ironia. Desses selvagens de um morro da Zona Norte Carioca, né? Então, é um caso de racismo, né? Muito evidente. Aqui, em 66, o desfile da Mangueira em homenagem ao Vila Lobos. O Hélio ficou tão entranhado de Mangueira, a Mangueira revolucionou. Todo mundo costuma dizer assim, não, o Hélio descobriu a Mangueira. Gente, isso é uma idiotice de um tamanho... Que tamanho? De um tamanho monumental, né? Um tamanho de Neil Armstrong pisando na Lua. Gente, a Mangueira tem um século de existência. Então, não foi o Hélio que descobriu a Mangueira, foi a Mangueira que transformou a vida e a obra de Hélio Oiticica. Possibilitou a Hélio Oiticica ser um artista mais completo e melhor, com um senso de coletividade, com um senso de experiência real do corpo. Ele se torna passista e se torna um integrante mesmo da escola, que desfila todo ano e dança e vive aquela comunidade profundamente, a não ser pelos anos em que passa em Nova York. Então, quer falar de Bandeiras na Praça? É o Carnaval de novo acolhendo a arte. Mais uma vez. Bandeiras na Praça acontece em 68, na Praça General Osório, em Ipanema. É uma proposta colaborativa, coletiva de artistas que produzem obras especificamente para bandeiras que são erguidas nessa praça, em Ipanema, no Rio de Janeiro, em fevereiro de 68. Essa data é importante, né? Por quê? São bandeiras com conteúdo um tanto subversivo para a época. Seja herói do Hélio está ali, né? Sim, dá até para avançar, a gente vê melhor. Aí. Essa bandeira do Hélio, icônica, né, um símbolo da cultura marginal dos anos 60, 70, fez a sua estreia no Bandeiras na Praça, ou seja, foi pensada como uma obra para um espaço público, para a rua. E o que acontece? O evento aconteceu em fevereiro, como eu falei, com a participação da Bateria da Mangueira, da Banda de Ipanema, que estava começando naquela época, Cordão do Bola Preta. Então, no meio daquele já caos da ditadura, daquela repressão toda de 68, o evento passou batido, ficou camuflado como um bloco de carnaval. Então, as autoridades, os militares, nem prestaram atenção, pensaram que era só uma festa e não se atentaram ao conteúdo subversivo dessas bandeiras. E aqui de volta ao MAN, agora falando bem da instituição. Agora com uma pessoa sábia à frente da instituição. Vamos lá. Nem sempre o MAN, né? O MAN é pródigo em não ter pessoas sábias à frente da instituição. Ele até caiu.
Porque é confirmação, né? No terreiro diriam que é confirmação. Eu falei, teve um barulhinho, confirmou, né? Então eu vou até repetir. O MAN nem sempre tem pessoas sábias à frente da instituição. Pois é, mas nos anos 60 entra uma pessoa que assim, criou coisas grandiosas no MAN, que foi o Frederico Moraes, que é um crítico de Belo Horizonte, que vai para o Rio de Janeiro para trabalhar no MAN. Em certo momento ele assume a coordenação de cursos do MAN com propostas revolucionárias. Por exemplo, ele quer dar algumas aulas, alguns cursos de arte moderna, de arte pós-moderna, nos anos 60. Ele já utilizava esse termo, assim como Pedrosa. E as propostas dele eram um pouco inusitadas, né? Por exemplo, ele queria dar uma aula sobre pop art. Ele não fazia na sala de aula, ele ia para o supermercado. Ou quando ele queria falar sobre minimalismo, ele ia para uma área de construção. Ou para falar sobre a land art, né? Que é um movimento de intervenções em lugares muito remotos, em florestas, desertos. Ele ia para a Barra da Tijuca, que em 68, por exemplo, era tudo mato, né? Então ele era esse cara meio fora da caixinha, que tinha uma relação muito forte com a rua, em pensar o museu como um museu invisível, um museu que não tem muros, um museu que se expande para a praça, para o aterro, para a praia, para qualquer lugar da cidade. E ele começa a levar isso para propostas um pouco mais abertas ao público, para além dos cursos do museu, né? Ele tem, em 68, o Arte no Aterro, que é uma proposta de um mês de arte pública, com oficinas, atividades, exposições ao ar livre, no Aterro do Flamengo. E ele tem uma que é muito mais celebrada, cultuada, lembrada, que é o Domingos da Criação, em 71. Já nesse momento muito violento da ditadura militar, ele propõe 6 domingos. Cada domingo um encontro com um material específico ou com um conceito específico. E a ideia é que o público convidado, ele trabalhe com esses materiais ou com esses conceitos que ele traz, né? Entendendo que o MAN é um museu que tem uma vocação para um diálogo com um espaço aberto, com aterro, né? A gente vê até nas fotos anteriores o quanto a arquitetura realmente conversa com o espaço exterior, não é uma arquitetura vertical que briga, mas tem os pilotis, pode passar. Tem as janelas de vidro, então é um museu que é facilmente conciliado com o exterior, e pensando nisso, ele tenta integrar o interno com o externo. Então, a gente tem um primeiro domingo, que é um domingo de papel, onde as pessoas são convidadas a interagir, a experimentar esse material, sem que isso signifique uma obra minha, algo que me pertence, mas é uma obra de todo mundo, uma obra coletiva, sem autoria, sem valor monetário, com materiais doados por empresas. Aqui as pessoas brincando, vestindo a paisagem, se vestindo com o papel. Depois o domingo por um fio. Então agora a experimentação com outro material. Aqui na rampa, né, que desce o MAN, as pessoas se apropriam muito dos pilotis, né, entendendo essa coisa do dentro-fora, dessa área de passagem. Esse espaço é muito utilizado para algumas ações com esses materiais que são doados. Aqui a pedra, né, o projeto do Burle Marx, recebendo uma interferência pelos participantes do Domingos da Criação. Aqui é o tecido do domingo. Essa relação entre quase um parangolé expandido, né? As pessoas vestindo, aqui é quase um divisor da Lígia Pátria. Pessoas de todas as idades, né? Desde uma senhorinha bordando até uma criança muito pequena. Aí aqui a coisa fica um pouco diferente, porque ele percebe que as pessoas têm uma tendência de vestir os materiais. Aí o que ele coloca? O domingo terra a terra. Aí não tem como vestir, você vai ter que ousar um pouco mais para trabalhar com esse material que é um pouco mais difícil. Então aqui tem um pouco, de novo, essa relação com os pilotis do museu. Aqui é uma interferência muito legal pelos poetas que circulavam pelo MAN, trazendo palavras, né, completando com alguns sufixos que você pode colocar com terra, terraplanagem, terreiro, terráqueo, terreno.
Aqui o Som do Domingo, né? O som bem interessante, né? que é o primeiro domingo de criação que é imaterial, né? Não tem um objeto, mas tem o próprio som, e as pessoas eram convidadas a cantar, a levar instrumentos, levar panelas, qualquer coisa que fizesse barulho, ruído, era ok, era acolhida. O importante era experimentar. Aqui tem essa banda de rock tocando no meio, a Regina Casé, no meio da galera. Né? As Druba era um momento apogeu do né? Ela devia estar um pouquinho antes, é 71? 71. Ela ainda não estava no Asdrubal, trouxe trombone, mas ela já frequentava grupos teatrais cariocas. Já. E, por fim, o Corpo a Corpo do domingo, que aí é só o corpo, leve seu próprio corpo, não tem nenhum material, nada. É você e você mesmo, com as pessoas, né, ao redor. É muito bonito ver como o Frederico, né, se nós estamos aqui é porque Frederico existe e existiu, né? É muito importante a gente, como crítico e como curador, reverenciar esse criador também, né? É alguém que mostra que o lugar da crítica e da curadoria também é um lugar de criação. E o que muito me impressiona no Domingos da Criação e me emociona mesmo é ver como ele vai desafiando o público cada vez mais. E o público responde. Então, ele começa de um jeito super simples, com o papel, e aí ele do papel passa para o fio, do fio ele passa para o tecido, do tecido, da terra, o som e o corpo. Quer dizer, os três últimos, ele já esgarça a ponto da pessoa ter que participar por si. Ele vai testando esse limite da criação. Com muita suavidade, sem nenhuma imposição, blá, blá, blá. Ele vai convidando quem teve a maravilha da experiência de poder ver isso. Infelizmente, eu nem existia, mas deve ter sido incrível, porque é isso, era um convite a você cada vez mais estar participante, né? E num momento muito violento, né? 71, é um ano muito pesado. Uma experiência de liberdade, né? Na cidade, no espaço público, que era uma coisa muito raro, né? Então, aí o mesmo Frederico, você vê que eu pego as coisas mais pesadinhas, o Tiago as felizes. Paulo Werneck, Domingos da Criação, e eu agora vou pegar com o mesmo Frederico, do Corpo à Terra, que é uma exposição que o Frederico... antes do Domingos da Criação, mas a gente botou depois para começar feliz. Ele realiza com artistas muito jovens, a maioria deles homens, né, gente? Pouquíssimas mulheres, mais de 40 artistas, acho que tinham 3 mulheres, né? Até esses maravilhosos, né, precisaram passar por uma reciclagem. Mas, enfim, o fato é que, dentre esses artistas maravilhosos, existia, por exemplo, Cildo Meirelles, Luiz Alfonso, Arthur Barrio, Tereza Simões, realizando uma exposição sem moldura, sem suporte, sem texto na parede. Efêmera, com materiais que iam ser destruídos no dia seguinte. E cuja pauta era Use o Parque e o Prédio do Palácio das Artes, uma exposição que abria no dia de Tiradentes, em plena ditadura militar. E aí, Cildo Meirelles, antes de ir para Belo Horizonte, Cildo, em 70, tinha 22 anos. E com 22 anos já tinha feito as garrafas de Coca-Cola de inserções de circuitos ideológicos, já tinha feito espaço virtuais, cantos, já tinha exposto em fevereiro deste mesmo ano na Information, em Nova York, no MoMA, com as garrafas de inserções. Enfim, uma exposição que mudou a história da arte contemporânea. Com 22 anos, o Cildo, que tinha um projeto Y, que ele nunca conta qual é, porque ele desistiu desse projeto. Ele falou, Frederico, eu vou fazer XPTO. Aí, Frederico, beleza, Cildo, pô, bicho, deve ter falado, pô, bicho, muito bom, faz aí, né? Ok. Só que ele chega em Belo Horizonte, em plena ditadura, uma cidade muito observada, e lembra, pô, vai ser no dia dos Tiradentes.
Tiradentes foi um preso torturado pelo Estado. Vai estar o governador de Minas lá, nessa abertura, vai estar muita gente lá, o prefeito de Belo Horizonte, tudo interventor, né? O que faz o Cildo? Um trabalho que ele nunca repetiu e pelo qual, com alguma razão, ele é perseguido até hoje por ambientalistas. Ele vai no mercado de Belo Horizonte, compra 6 frangos vivos e realiza esse trabalho, do qual a gente só tem registro, porque o Luiz Alfonso é fotógrafo e estava do lado do amigo e registrou o trabalho, que ele queimou os frangos, amarrou os frangos numa obra que tinha lá na lateral do palácio e ateia fogo naquilo e chama o trabalho de Tiradentes, totem, monumento ao preso político. O que é curioso é que, no dia seguinte, relataram o trabalho do jovem Gildo Meirelles. Gildo Meirelles, falaram que tinha causado muito choque, mas que tudo depois foi superado e foi servido um almoço para todos os presentes, que era frango ao molho pardo. Então, a própria reportagem é uma ironia muito enorme. Não é? Não precisa nem defender o Cildo, rolou já a defesa. Resolveu, a imprensa mineira resolveu o problema, não é isso? Eu não vou nem defender, não vou atacar, ele nunca repetiu o trabalho, era um trabalho que tinha a ver com esse momento, né? Assim como o trabalho do Barrio um artista do Porto, né, português, mas naturalizado brasileiro, em plena ditadura, nesse parque que é um parque grande, né, o parque em volta do Palácio das Artes em BH, tinha um córrego, né, e ele pega pedaços de carne crua, embrulha em pacotes e joga na beira do córrego, de uma maneira bem discreta, a ponto de as pessoas poderem ver esses pacotes. E as pessoas passantes do parque denunciam a polícia, achando que alguém desovou de fato, o que era uma prática, ainda é, né, gente? Mas era um imaginário, né, de violência que existia durante a ditadura militar e existia também nas periferias, na imprensa sensacionalista, né? O próprio no Rio, né, o jornal O Dia, né, espremeu, sai sangue, Última Hora. Então, você tinha essa prática, não só nos civis armados, por exemplo, ligados às escolas de samba, ao bicho, de desovar corpos, como a ditadura também fazia isso. Então, ali é a polícia, esse cara de gravata é a polícia mineira chegando na exposição para dar conta do trabalho do Barrio. Então, viva Frederico Moraes, um viva para ele, não precisava ter feito mais nada na vida e fez muita coisa mais. Então, vamos lá para a redemocratização, sei que você já olhou o tempo, vamos acabar já já. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Anos 80, a gente poderia trazer vários assuntos para pensar a redemocratização, né? O rock nacional, por exemplo, enfim, todos esses movimentos rebeldes que vêm a partir da abertura política, mas aqui a gente pensa a partir do carnaval baiano. Como essa difusão do carnaval, dos trios elétricos, dos blocos afro, principalmente, trazem um lado muito interessante desse espírito da redemocratização. Pensando sobretudo em Ileaie, que é o primeiro bloco afro de Salvador, composto inteiramente por pessoas negras, ainda em 70, em 75, a primeira saída deles, e é revolucionário, um bloco composto apenas por pessoas negras, no momento em que o Carnaval de Salvador estava muito elitizado, muito embranquecido, inclusive, tanto que alguns historiadores chamam esse momento do Carnaval de Salvador com a chegada do Ileaie, do Olodum e desses blocos afro, do momento de uma reafricanização do Carnaval baiano. Então, o Ileaie sai em 75, cantando essa música, que talvez vocês conheçam pela gravação do Gilberto Gil. Sim, o Gilberto Gil grava depois, e a música bomba, né? Fica conhecida, inclusive, pela gravação dele, mas tem essa primeira saída,
do Ilê com essa música, que assim, para 75 é revolucionário, né? São pessoas muito influenciadas pelos movimentos Black Power lá fora. Com uma estamparia própria, né? Importante, né? Dizer que existe um design próprio e que se renova ano a ano, né? De pesquisa iconográfica para esses panos que estão nas cabeças, nas saias, nas calças. Então tem essa relação, né, com esses movimentos Black Power lá fora, as Panteras Negras, com essa estética africana. E o bloco é, obviamente, mal recebido pela imprensa burguesa. Chamado de bloco racista. Racismo reverso, porque não tem brancos. Olha só, coitados. E aí a gente queria trazer também um pouco desse espírito, né, para mostrar como o carnaval ele pega os movimentos que estão acontecendo na rua, na cidade, no país junto, mas na rua também, né? E ele consegue sintetizar e jogar para milhões de pessoas. Nesse momento ainda televisão, não tinha internet. Mas como a gente tem também 2 desfiles de 80, esse é um criador, o Fernando Pinto, que fez 2001 Ziriguidum e fez Tupinicópolis, entre outros desfiles, fez desfiles maravilhosos também para o Império Serrano, como Zaquia Jorge, por exemplo, e Carmen Miranda. Mas Tupinicópolis, todo mundo fala assim, o Fernando Pinto é tropicalista, né? Tem pesquisadores aí de carnaval, até com algum, enfim, que eu acho pesquisadores bastante profundos, mas que, no meu entender, cometem um grande equívoco aproximando Fernando Pinto de uma estética dos anos 70. Né? O Pinto está nos anos 80, em 87, aí na Mocidade, uma estética absolutamente anos 80, mamão com açúcar. Quem viveu, viu. Né? Então, são esses punks de patins de rodinha de galalite, a pista que não é a pista de John Travolta, de luzes acendendo, é a pista preto e branca das danceterias New Wave dos anos 80. Então, é impressionante como num desfile que é bastante antropofágico, para a gente pensar um termo modernista, você vê que tem umas indígenas ali, de meio brancas, inclusive de história em quadrinho, com matando jacaré, ou seja, uma mistura de iconografia pop, mas é um pop anos 80, é um pop história em quadrinho, é um pop de apropriação da história em quadrinho do fantasma, por exemplo, o fantasma personagem, e os punks do Britpop e do rock e do punk brasileiro dos anos 80. Um ano depois, a gente tem o desfile antológico também. Eu acho o desfile de Fernando Pinto para a vida de minhas retinas tão fatigadas, tão importantes quanto este. Mas este marcou mais gente, então ficou para a história, né? O desfile da Beija-Flor, que tem todo esse primeiro setor coreografado, que ficou pensado por esse Cristo mendigo, tapado pela Cúria, né, e que o Joãozinho 30 resolve levar mesmo tapado para a avenida, mas que tinha todo esse segmento que cercava esse Cristo no chão e no próprio carro, coreografado pelo Amir Haddad, do grupo Tá na Rua, e totalmente vinculado à rua, à população em situação de rua, e dando visibilidade a essas bordas das cidades brasileiras, né? Então, é também um momento muito importante que Exu, o orixá das ruas, vai para a avenida no samba, e isso faz a Beija-Flor perder o campeonato por uma avaliação racista de um jurado que nós amamos, que é um grande pesquisador, que é o João Máximo, mas que estranha o refrão Lebaraô, Leborebará, que é uma saudação a Exu. E ele tira ponto da Beija-Flor por causa desse refrão. E a Beija-Flor perde o carnaval. No desfile das campeãs, o Joãozinho leva o Judas com o nome do João Máximo. Tinha razão.
A gente volta agora para Bahia, não exatamente para Bahia, Bahia. São Paulo, né? Agora a difusão do carnaval baiano, né? A gente vê no primeiro momento esse carnaval do trio elétrico, a Axé Music, os blocos afro estourando na Bahia, e depois isso estoura no Brasil inteiro. E a gente tem esse momento icônico em 92, que é inclusive o ano do movimento Caras Pintadas, né? Quando tem o impeachment do Collor, em que a Daniela consegue fazer esse movimento muito interessante, né? No show dela, no Vão Livre do MASP. Treme, né, o prédio. O prédio treme, literalmente. As obras chacoalham lá dentro. Então, isso é muito interessante para pensar essa força, esse poder da cultura popular. E da rua, né? Da rua. Do corpo na rua. Do corpo das multidões reunidas num mesmo espaço. E aqui uma intervenção que acho que é de 79, o ano da anistia, mas que abre caminhos para algumas discussões. Finalzinho a gente está só pincelando a seguir 80, cenas dos próximos exatamente. capítulos. Né? Muito cara para questões dos anos 80, 90, que é um momento de um boom do mercado de arte. Né? Os anos 80, o mercado de arte no Brasil tem um crescimento astronômico, e o 3 Nós 3, já sacando isso em 79, faz essa intervenção icônica, onde eles lacram com um adesivo as portas das galerias comerciais de São Paulo. Fazem um X, desenham um X, e deixam um papel mimeografado com a frase: o que está dentro fica e o que está fora se expande. Ou seja, o que está na rua, a arte urbana, tem esse poder, né, como é o caso da Daniela Mercury. Né, em contraponto, e mesmo a casa das imagens do MASP. carnaval, né? O sambódromo você paga a entrada, mas é uma imagem que circula publicamente, né? De uma maneira avassaladora, né? Então acaba sendo um vetor de veiculação de muitas ideias, né? Então aqui a gente já vê essa arte pública como uma crítica a uma arte comercial ou institucionalizada ou de galeria, enfim, como a gente quiser chamar, variando de caso a caso. O Alex Valauri, que é um artista muito importante pioneiro dessa do época, grafite no Brasil, cria primeiro essa grafiteiro personagem. a entrar numa Bienal de São Paulo. Entra essa rainha do frango assado, era a grande personagem dele, uma brincadeira, né, com uma dondoca, uma bela recatada e do lar, que ele transforma meio numa pin-up dos anos 80. Que chega na Bienal de São Paulo com uma instalação, com uma performance de Cláudia Raia, incorporando a Rainha do Frango Assado. Está no YouTube, é sensacional. Sensacional. Coletivo Contra Filé em São Paulo, com essa obra muito icônica no Largo do Aruche, que é o monumento à catraca invisível, sobre essas barreiras, né, invisíveis que existem na cidade. Ducha, no primeiro prêmio Interferências Urbanas. Outro caleidoscópio, tá, gente? Em 2000, né, o Ducha ele tem uma proposta de iluminar o Cristo com a cor vermelha. Ele é impedido pela igreja, mas ele vai lá e faz mesmo assim. Então ele escala o Cristo, coloca folhas de gelatina nos refletores e o Cristo fica vermelho por 45 minutos. Numa época em que não havia, né, como hoje, essas alterações na iluminação do Cristo. Era só aquela luz branca tradicional, careta. Fantasminha Pluft, né? E isso vai parar na capa do Jornal do Brasil, né? Porque ele tem uma sacada, ele sabe que os guardas vão tirar a intervenção dele. Aí o que ele faz? Ele pega um celular, em 2000 um celular tinha esse tamanho mais ou menos, ele pega um celular e liga para o Jornal do Brasil, fala: o Cristo está vermelho. Aí sai na capa. E uma intervenção de 45 minutos ganha uma difusão imensa, né? No maior jornal da cidade, um dos maiores jornais da cidade. Ainda no vermelho, né? E é um trabalho que eu acho que se relaciona com Ducha, mas também se relaciona com Barrio, lá nos anos 60. Certeza. Ativa esse imaginário da violência urbana. O trabalho do Ronald Duarte. O que rola você vê. Que foi num projeto de arte urbana. É o mesmo projeto do Ducha. Interferências Urbanas em Santa Teresa, que era correlato ao Arte de Portas Abertas em Santa Teresa. Exatamente. E ele pega esse carro-pipa e banha as ruas de vermelho. Discutindo a violência, né? Entendendo o sangue que rola
mas que, enfim, nem sempre é discutido. Ainda o Fogo Ronald. Cruzado é uma proposta muito parecida, né? Também em Santa Teresa. Ele usa estopa e querosene para atacar fogo nesse maior símbolo do bairro e tem uma intenção dele de desenhar um tridente nos desvios dos trilhos, né? Tanto que ele fala, né, que fogo cruzado é Exu conversando com Xangô. Explosivo. Que conversa explosiva. Aqui é bairro, né? Bairro relido nos anos 2000, mas já nesse contexto de uma violência que não é velada, como a da ditadura, mas uma violência espetacularizada nas mídias. E ao mesmo tempo, que gera uma anestesia cada vez maior, né? Essa foto que ele tira é interessante também, né? Mar de Amor, ou Não Tanto Assim, um título bem ambíguo, né? Um trabalho muito com vários sentidos, que ele faz com um corante natural, que se dissolve sem prejudicar a natureza, na praia de Ipanema. Guga Ferraz incendiando simbolicamente os ônibus da cidade, no momento em que placas havia reais, ele placas fazia reais essa na interferência rua, no ponto de ônibus. adesivos desse tamanhozinho assim, que ele pegava e colava nas placas, num ano, 2003, que estava tendo uma onda de incêndios criminosos a ônibus. Muitos ônibus sendo incendiados, né? E aqui vem o caso, a ironia, né, dessa situação, né, que ele é investigado pela polícia, porque dizem que é danificação apologia do patrimônio público, apologia ao crime, e o chefe da Polícia Civil fala o seguinte: eu vou investigar a vida desse Guga Ferraz para saber se ele tem envolvimento com crime. Aí vem a virada. O próprio chefe da Polícia Civil é preso por lavagem de dinheiro, estelionato, um monte de coisa. Esse trabalho do Guga, estou quase fazendo os pazes com o Guga, vendo esse trabalho. Que o Guga deu um trabalho enorme para a gente num projeto recente, mas a gente adora o Guga. Gente, é muito bom esse trabalho. Esse conversa muito com o início dessa fala, né? A gente começou falando sobre as transformações da cidade, do Rio de Janeiro, os aterros, a derrubada do Morro do Castelo. E esse é um trabalho que conta essa história de um jeito muito poético, né? Porque ele desenha... Aqui está a igreja de Santa Luzia, como ela era nesse momento. Com sal grosso, né? Com toda a simbologia que esse material possui, nesse espaço, os antigos limites da cidade com o mar. A gente fica aqui... Esse é o último trabalho? Acho que tem mais alguma coisa. Tem a Beliche, Cidade do Dormitório, que ele faz no Muro da Gentil Carioca, na Saara. Pessoas em situação de rua se apropriam. E a Eleonora, Troco Tudo, né? Eleonora Troco Tudo é uma ação, uma performance da Eleonora, Fabião, em que ela chama a atenção das pessoas na rua e fala: você troca minha pulseira pela sua camisa pela minha? E ela só volta para casa depois de trocar tudo. Tudo, literalmente tudo. E fica com essa aparência bem peculiar. Então, a gente, na verdade, queria terminar aqui dizendo, vamos fazer Interferências Urbanas em Friburgo, que conte um pouco a história. Vocês viram que o trabalho do Guga e o trabalho do Ronald, né, até onde o mar vinha, e o Banho Vermelho, não é Banho Vermelho, não, O que rola você vê. O que rola você vê e o Fogo Cruzado tem a ver com a própria história de Santa Teresa, ali daquela região. E o Até Onde o Mar Vinha, né, gente, é poesia, né, com a história do Rio de Janeiro. Então, acho que aqui deve ter muitas coisas incríveis que podem fazer esses mapas invisíveis virem à tona, com artistas convidados, quem sabe, a fazer uma residência aqui. Fica a dica, hein? Então, gente, muito obrigada. Essa foi... Agradeço a vocês, peço para vocês continuarem mais um pouquinho, que eu vou chamar agora o Mário Macena. Oi? Para vir até aqui. Mário é historiador, arte-educador, artista plástico também, e é curador desse projeto Resistência, né? Tá aqui, é um dos curadores dessas 3 exposições, e vou chamar para ele encerrar, então, essa experiência. Queria dar um adendo, outro dia, num papo, eu estou de costas já, não sei nem para onde eu estou olhando. Em um papo, Dani, eu fiquei sabendo, porque friburguense gosta muito dessas coisas, de trazer para cá, né? Aqui de acolher, aqui trazer para dentro das montanhas. Tem várias histórias de
de movimentos. Dizem que o SUS começou em Friburgo. O povo tem essa autoestima elevada, tem umas mas nem tudo é verdade, mas muita coisa é verdade. E outro dia eu estava num papo o Amir Haddad foi muito ligado a Friburgo, né? E o Tá na Rua, dizem que começou aqui. Olha que maravilha. Então tem um caminho aí pela frente, você incitando aí essa intervenção. Passar agora para o Mário. Obrigado, Maria Fernanda. Bom, antes de tudo eu queria agradecer o painel maravilhoso que vocês apresentaram aqui, que aparentemente parece uma coxa de retalhos, mas na verdade é uma historiografia muito bem construída, porque ela naturaliza vários marcos e vários momentos icônicos, emblemáticos da cultura brasileira. Eu queria então assim lembrar algum desses momentos. Primeiro, essa perspicaz e correta percepção de modernismos, ao invés de uma ideia de um modernismo único, um modernismo que abarcasse todas aquelas vertentes e toda aquela energia que acontecia. Segundo, a relativização da importância de São Paulo dentro do modernismo brasileiro, que eu acho também muito saudável, né? Porque as reformas Pereira Passos, elas tinham como emblema o seguinte: queremos ser modernos. Era isso que Pereira Passos propunha, né? Claro, moderno no sentido de uma pequena Paris, uma cidade afrancesada, uma cidade onde as pessoas passavam na rua e falavam bonjour. Era essa a ideia do Pereira Passos. Mas é um primeiro, vamos dizer assim, um primeiro impulso, né, de uma necessidade que vinha realmente crescente na sociedade brasileira, que era: queremos modernização. Queremos modernização. Esse acho que é um ponto muito importante do primeiro painel que vocês traçaram. No segundo painel, também muito interessante, a lembrança dos mosaicos do Paulo, que passam muito batido, né, até hoje, no momento que o modernismo já é uma tradição se impondo, né? Já a segunda fase do modernismo brasileiro, na década de 40, onde você já tem um prédio do Ministério da Cultura sendo construído, né, um prédio institucional, onde o próprio governo brasileiro, naquele momento Getúlio Vargas também, né, que foi um político importante nesse processo de um Brasil moderno, pelo menos de um Brasil que queria ser moderno, né, ele compra junto com Capanema essa ideia. Então o Brasil começa a caminhar no sentido de uma estética mais moderna, né? A lembrança do Flávio de Carvalho é brilhante, porque o Flávio também é outra figura que sofreu um apagamento muito grande na nossa historiografia de arte, né? Claro que ele é uma figura lembrada, mas eu acho que não com a dimensão que merece, né? Acho que o Flávio realmente é um capítulo à parte. Um corpo estranho. É um corpo estranho, mesmo dentro, né, do movimento modernista, né? Que era um movimento... Tem um fio condutor na apresentação de vocês, que passa um pouco despercebido, mas a mim me chamou a atenção, que é sempre o nosso olhar é para a metrópole, né? Sempre nós estamos olhando para aquilo que acontece na Europa, e no pós-guerra já em Nova York. Não é à toa que Léo de Sica vai para Nova York, Nova York passa a ser um centro cultural tão importante, ou mais do que Paris, do que Munique. Então, assim, sempre o olhar do artista, mesmo do crítico, do curador, para fora. Mas esse olhar bate lá e volta, e a gente acha um jeito de fazer as coisas à nossa maneira, né? A lembrança de Oswald, eu acho que é fundamental, porque, segundo Viveiros de Castro, que é o intelectual que eu mais admiro no Brasil, Oswald é o nosso maior filósofo. Entende? Então, acho assim, qualquer discussão sobre o tema modernismos no Brasil tem que passar pela figura de Oswald. Não, São Paulo é muito importante, Sem só não dúvida. é exclusivo. Isso, exatamente. Mas Ele só não que é todo mundo já protagonista. reconheceu São Paulo, então a gente não precisa fazer Ele não é isso, né? protagonista, na verdade, né? Acontecia, vocês lembraram bem da exposição do Corpo à Terra, que foi uma exposição emblemática, né? E eu tive a oportunidade, Domingos de Criação foi uma lembrança incrível, porque eu morei em Ouro Preto há alguns anos, e eu fui muito próximo, no período que ele ainda era vivo, de um artista que participou ativamente dos Domingos de Criação, que foi o Carlos Esclia. Ele residia no Rio, também residia em Ouro Preto, também residia em Cabo Frio, foi um artista de muito sucesso, comercial, né? Era um artista assim... Patrocinou muita coisa que a gente não sabe, era com o exatamente. dinheiro dele. E o Carlos, ele recebia em Ouro Preto, na casa dele maravilhosa, sempre aquele grupinho de Ouro Preto mais progressista, né? Então ele falava muito desse período no MAN, que são os Domingos de Criação, né?
A figura do Hélio também tem que ser lembrada. Eu conheço o Inhotim, fui algumas vezes, eu tenho certeza que o Hélio ia se incomodar muito com a obra dele no Inhotim. O Inhotim é um espaço muito interessante, realmente é uma coisa... Tendo uma discussão mas agora é um sobre espaço Inhotim. muito elitizado. Sabe? Ele é, na verdade, o Inhotim ele é como se fosse um resumo um pouco daquele espírito da mineiridade, porque em Minas Gerais é um estado, Belo Horizonte é uma cidade onde o apartheid é muito visível e é muito praticado e é naturalizado. Né? Sei lá, eu aqui. É diferente do Rio, onde as coisas se misturam muito. Né? E vocês lembraram, você falou bem, eu gostei muito disso, que foi a Mangueira que mudou a cabeça do Hélio. Assim como o Cacique de Ramos mudou a cabeça do Carlos Vergara. Total. Abrigou o Vergara, Não é né? verdade? Quando o Vergara não tinha onde expor. Exatamente. No caso do Vergara, assim, realmente não existia meio de arte. Era uma ditadura muito agressiva. O Carlos não podia expor pintura em lugar nenhum. Sem dúvida. E ele descobre não o cacique, né? O cacique já existia. Era uma instituição. Ele descobre no cacique uma possibilidade de sobreviver como artista. Não sobreviver monetariamente, mas sobreviver em estado de criação, né? Muito interessante. E outra questão também que a gente percebe que está muito presente no painel que vocês apresentam, a questão do corpo, né? Sempre o corpo como um link, né? Junto com a questão criativa, com a questão conceitual, a partir dali final da década de 60, 70, né? Onde a arte daquele, né? Sai da questão só estética e vai para a questão do conceito, da ideia em primeiro lugar, né? E o Cildo realmente, para mim, é o que tem as melhores ideias, ele é incrível. Né? Concordamos. Né? Eu concordo, o Cildo é o que tem as melhores ideias. Para nós, artista A obra dele no Inhotim é incrível, porque mostra muito essas barreiras, né? Que você falou, arame farpado, vidro, questão da tortura, né? Estava muito presente na discussão da obra dele, né? A lembrança desse período de tortura que ainda não acabou, né? Permanece muito ainda junto às populações de periferia, né? Que são muito torturadas pelo Estado, né? Pelo aparato policial. Então, assim, para mim foi maravilhosa a exposição, fiquei muito feliz, Thiago. Achei assim que eu sei que você é um historiador da arte, então eu vi bem a sua mão na apresentação. Tá? A Dani é uma pensadora, é uma pessoa que trabalha com crítica, então ela já, né, vai um pouquinho mais para o outro lado. Pô, foi muito legal mesmo, sabe? Assim, eu acho que pena que vieram poucas pessoas, né? Foi muito esclarecedor e mostra isso. Nós ainda vivemos, né, esses modernismos, né? Ali a geração 80, né? Sempre olhar também, confirma esse olhar para fora, que depois volta, e a gente então vai achando um jeitinho de fazer a nossa cultura e a nossa arte, né? Eu não sabia que a apresentação de vocês tinha esse tema, eu tinha até pensado em outra coisa. Eu tenho ali uma revista da Funarte de 83, quando a semana fez 60 anos, e tem textos muito legais, Silviano Santiago, etc, etc. Paulo Requenhoff, e tinha um que eu tinha preparado para debater com vocês, que é um texto do Ronaldo Brito, grande crítico carioca, eu adoro Ronaldo, grande professor. Aí eu tinha até feito uma marcação no texto ali, mas no final a gente ia chegar à mesma conclusão, sabe? A relativização desse protagonismo paulista no modernismo brasileiro, a questão da ambiguidade, da contradição. E a importância de um Rio, de um Brasil moderno que vem das populações afrodiaspóricas. Exatamente. Não dá para você pensar modernidade, mais do que isso, não dá para você pensar arte no Brasil Sem dúvida. sem as populações de origem afro-brasileira. E as diversas ramificações da cidade dúvida. moderna, Com né? certeza. O que era moderno também no século XIX, né? Exato. Pensando artistas Exato. como Eliseu Visconti, Perfeito. Castanheto, que Sem já dúvida. traziam que a gente pode chamar de um modernismo. Sim, o Belmiro e outros Belmiro. artistas. Suporte, Sim. né? O Exatamente. Castanheto com as caixas de Perfeito, charuto, exato, né? exato. Belmiro de Almeida, sensacional. né? Amamos Belmiro também. Num tempo que a gente tinha, né, Niterói como a capital do estado do Rio, Niterói tinha Campo Green uma todo. tradição incrível, a Escola Campo Fluminense Green. de pintura paisagística, de marinhas, né, onde entra o Castanheto e outros. Toda uma rebeldia do É, final do já século existia. XIX, desse momento da Exatamente. reforma, da academia, da mudança para a república. Tem Perfeito. toda uma série de conflitos
que abrem um caminho para a gente pensar um moderno no Rio de Janeiro. Sim. E um moderno em outros lugares também, né? Se pensar que na semana, sem deixar de lembrar que na semana de 22, tem duas figuras que são emblemáticas, senão a semana não teria o valor estético que teve, que é de Cavalcante, um carioca, que faz o catálogo da exposição e é o grande articulador, e o próprio Villa-Lobos. Vaiado em São Paulo. Né? Exatamente, que né, é o nosso mestre Semana clássico de maior. Arte, o público paulista da Semana de Arte Moderna de São Paulo. Uma semana que tinha metade dos artistas acadêmicos e não modernos. O público da Semana de Arte Moderna de São Paulo vai a Villa-Lobos. Exatamente. Que fez a sua estreia como maestro em Nova Friburgo, no antigo Teatro Leal. Aí, Isso chegamos não- em Friburgo. Isso não é um blefe, não. Isso é verídico. Tem fundamento historiográfico. Né? Mas é isso. Tem mais alguma coisa para falar, filé, oficialmente? Queria mais uma vez agradecer, Dani. Pô, não te conhecia. Para mim foi um prazer, uma honra. Tiago também. Apesar do que seu rosto me é familiar, cada dia... Foi em outro lugar, não foi em Friburgo. Entendeu? Então, assim, foi muito legal, acho que perfeito o painel que vocês apresentaram, fazendo esse link entre modernismo brasileiro e a cidade, né? E a cidade. A arte urbana, né? Sim. Né? Que vai, assim, ter sua explosão na nossa arquitetura ali, meados da década de 40, quando a nossa arquitetura vira um modismo internacional, né? A gente fez esse... Acho que dá para... Pode ficar aí na sua mão. A gente fez esse corte não linear, mas assim, nas entrelinhas está dito que não dá para pensar moderno sem pensar cidade, né? Essa relação do corpo com a cidade. Está na origem, né, da arte moderna. Até se a gente pensa de uma perspectiva só eurocêntrica. Sim. Sim. Se a gente Perfeito. pensa nas vanguardas Estéticas, modernas europeias, da né? Europa, também se deu assim. Sim. Só que aqui a gente tem as nossas peculiaridades. E é muito importante a gente pensar não só nos movimentos artísticos de uma academia e de uma escola de belas artes, ou dos cursos mais tarde livres, como o Parque Lage, frequentados ainda, mudou muito, mas ainda majoritariamente por pessoas brancas. Sim. Então a gente tem que pensar o nosso modernismo com as linguagens, os nossos modernismos, também com as linguagens que vêm de outros segmentos da população, né? Sim. Sem dúvida. De outras origens e de outras culturas que formam a nossa cultura. Então, acho que é impossível pensar o modernismo no Brasil em sua pluralidade sem pensar o samba. Sem dúvida. E Sem pensar como os enjeitados não sou eu que estou dizendo, dessa cidade antiga que vão para a cidade nova e que depois não cabem nem mais na cidade nova e que através do ramal rodoviário da Leopoldina vão povoar os subúrbios. Né? Tem um livro muito emblemático, que é o Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que vai falar justamente disso, como a cidade vai indo para a Zona Norte e depois vai indo para a Baixada, porque a cidade vai crescendo e vai empurrando a população, né? E emblematicamente Lima também, um pioneiro carioca de uma linguagem moderna, morre também em 22. Então, é importante que a gente veja que tem toda uma linguagem moderna sendo construída antes de 22, né? O samba e o Lima, Machado até mesmo, se a gente Eu acho que sim. forçar um pouquinho a barra, Machado já tem os arroubos modernos, mas Lima certamente, né? Lima é um fundamento da nossa literatura moderna. Ele é um abre-alas, assim, né? E um escritor negro, né? E a partir disso pensar também o moderno a partir dos conflitos. Sim, das não próprias a partir, contradições exatamente, também das que contradições. o moderno abarca, né? O quanto o moderno também exclui, afasta Violência. a violência Sem que dúvida. envolve todo esse processo de modernização, Isso. né, entendendo que existem disputas epistemológicas, Sim, sem territoriais, que Até deixaram... ontológicas, né? Exatamente. Que deixam Recentemente- cicatrizes que estão aí até hoje. Sem dúvida. Recentemente, no Rio de Janeiro, capital, a gente viveu 2 processos
de modernização, né, urbana, que foram extremamente agressivos, né? O primeiro, a Praça Mauá, que tem inúmeros méritos hoje. A gente vê o Museu de Arte do Rio funcionando, no nosso entender, né, Tia? Hoje, o museu mais importante da cidade, mais importante que o MAN, sua programação, sua proposta, sua atuação territorial, mais importante em tudo que o Museu de Arte Moderna hoje, não desfazendo da história enraizada que o MAN tem, mas hoje, atuando hoje, o MAR é mais importante. Então, valeu a pena, e a obra ficou bonita e tal, tarará, a cidade ganhou muito, mas houve um preço muito pesado para aquela população ali, em termos de gentrificação e de expulsão de certas camadas, né? Os bares do Largo da Prainha, é tudo lindo, é um movimento bonito, mas existe todo um comércio e uma situação que foi expulsa dali também. Assim como nas reformas de Pereira Passos, né? É um processo de higienização. Sim. Né? Um raciocínio que é exatamente esse. Higienização, a gente sabe o que significa muitas vezes. Expulsar, isso tem cor, né? Exato. Isso é uma invisibilização de uma determinada... Esforço de branqueamento constante. Cor de pele, né? E de uma determinada camada social também, né? Que para essas camadas se torna inacessível entrar em determinados lugares. Nesse sentido, o MAR é maravilhoso, porque o MAR tem um trabalho com aquele território que faz com que o museu, de fato, seja frequentado pelos moradores da região. É muito bonito ver. E o outro processo muito recente foi a Vila Autódromo. Foi a preparação do Rio para as Olimpíadas. Foi muito violento o que aconteceu na cidade, equivalente a outros momentos da história muito tristes, né? Como o Morro do Pinto, como as expulsões ali ao redor da Lagoa Rodrigo de Freitas, do Leblon. Em Salvador, a reforma do Pelourinho também passou por esse processo. Esse processo de tornar a cidade cada vez mais moderna, o termo nem vale mais hoje, né? Hoje a gente está no contemporâneo. Né? Mas esse processo de cada vez querer que a cidade esteja no futuro, perseguir o que é mais arrojado, o que é tecnologia de ponta, isso tem um preço, né? Então eu lanço um desafio para o nosso próximo encontro. Não será o contemporâneo a hipermodernidade? Pode ser. Não a pós-modernidade, a hipermodernidade. Após não, porque nós não estamos além da modernidade. Nós estamos vivendo um projeto moderno, na minha opinião, na sua plenitude, na sua legitimação definitiva, né? Talvez. Que inclusive, se confunde com essa ideia de antropoceno, inclusive. Pulverizador, né? Exatamente. Se a gente pensa de dispositivos. Boa pergunta. Adorei essa pergunta. Eu sou crítica mesmo, vocês já pensaram aqui. Já saiu um texto na sua cabeça. Eu estou só repetindo a colocação que o Ronaldo Brito fez uma vez, estava uma galera no almoço aqui, ele falou isso. Não tem mais pós-modernidade. Hipermodernidade.